Tá, galera. Boa noite, gente. Hoje vai ser especial, né? Não vai ter som, porque eu estou com uma adaptação aqui, porque eu não estou no estúdio do programa Voz do Axé, né? Seria Alan Oliveira, né, que é o diretor do programa, que ia fazer essa live hoje. Ele até acabou de entrar aí, mas aí ele teve o compromisso, eu tive que fazer assim, de última hora. Mas vamos que vamos, né? E pedir desculpa a vocês devido ao horário, porque a gente precisamos entender, né, e respeitar esse momento que esses candidatos e as candidatas estão passando, né? Porque está correndo contra o tempo. Eu sempre falo aqui nas lives que eu sou contra, né, essa eleição ser agora em novembro, porque nós não temos dinheiro, nós não temos a máquina para poder fazer a campanha, né, como ela deveria ser feita. Então, a galera preta, a galera candomblessista, fica tudo procurando diversas formas, né, de estar nessa luta, nessa mobilização, para poder estar conseguindo seus votos. E a forma que a gente tem é tete a tete, né? Como diz esse ditado antigo. E, na realidade, por causa da pandemia, muitas coisas deixaram de acontecer. E hoje, esses candidatos e essas candidatas pretas e pretos estão correndo contra o tempo. Então, eu gostaria de pedir desculpas e ela já chegou, viu? De Nova de Paula já chegou, deixa eu chamar ela aqui. Boa noite, pedi um agô, né? Na realidade, que eu não pedi um agô a Exu, a Ogum, a todos os orixás, a todos os ancestrais, né? Pedir a benção aos meus mais velhos, a benção aos meus mais novos. E aí, Rainha, boa noite. Boa noite, boa noite. Desculpa, gente, pelo atraso. A gente saiu de uma, entrou na outra, não levantei nem para beber água, a canequinha aqui está vazia. Mas muito obrigado. Mas eu avisei a Alain, porque quando ele me chamou para essa, eu disse, eu tenho outra. E a outra ainda começou atrasada também, porque na hora que a gente entrar, o computador daqui a mediada, que convidou para a live, reiniciou tudo, fez a atualização. Aí estava marcada para as 19, quando foi começar a quase 19h30. Desculpa. Não, tem que pedir desculpas, não é correria mesmo. A gente sabe como é essa questão da tecnologia, né? Nem sempre ela funciona como a gente quer. E também vocês estão numa correria mesmo, que esse é o momento, e imagino como vocês devem estar se virando. Mas tá me ouvindo? Tô sim, eu tô. Eu imagino como vocês estão nesse momento de correria, porque temos pouco tempo, né, para poder conquistar esses votos e que estão jogando sujo mesmo, porque eu estou vendo como o povo branco, neopentecostal, estão invadindo as comunidades, como eles sempre fazem, com dinheiro, com as máquinas deles, e felizmente a gente está saindo prejudicado, porque não tivemos tempo, né, por causa da pandemia, para poder estar buscando esses votos, Sim. está conseguindo sair para poder fazer essa mobilização, mas a gente sabe como é uma candidatura para nosso povo preto, candomblessista e por aí vai, né? Então, vou dizer assim, que é um prazer ter a senhora aqui, eu tenho uma admiração. Eu estava falando a Jace Trindade hoje, eu disse a Jace Trindade, quando eu comecei a andar no movimento negro, ela foi uma das primeiras mulheres que eu me bati de frente. Ela não me conhece, não, mas eu conheço bem a representatividade que não é da agora que essa mulher tem dentro da luta, né, aqui em Salvador. Então, eu não estou de frente para qualquer um, eu estou de frente para a Lídia Nova de Paula, uma mulher que tem uma história muito grande dentro do movimento negro, um movimento de mulheres aqui em Salvador, né? E para mim é um grande prazer estar de frente de uma pessoa que eu tenho como referência de mulher preta, né? Então, a senhora se presente, né? Pedir a benção, a benção aos meus mais novos, meus mais velhos que estão aí, e vamos começar, né? Boa noite, né, todos e todas, a benção, né, primeiro a benção à minha ancestralidade, né, a benção a todos e todas que são de a benção, né, a benção por estar me recebendo no Voz de Axé, né, agradecer, me apresentar, gente, lá vai eu de novo, né? Sou Lindy Nova de Paula, sou uma mulher iniciada em 2007, sou filha de Emanjá, sou Eké de Oxum,
sou do terreiro Ilhéxel Minhoá, sou filha de Elza Bahia, conhecida como Mãe Senhora. Meu terreiro fica em Praia Grande. Sou militante, sou mãe solo, mãe de Diogo e Tiago. Há 2 anos eu trabalho fazendo assessoria técnica para o terceiro setor, né? Fiquei surpresa hoje na live que eu estava, que acabou agora, que o terceiro setor hoje é quem movimenta, né, 5% da economia, né? É um espaço que nós temos que estar muito, muito atuante mesmo, que nós já estamos nesse espaço, a gente só, muitas vezes a gente está ali fazendo as coisas, a gente só não sabe que o que nós estamos fazendo é aquilo que as outras pessoas fazem, e é isso aí. O restante eu vou me apresentando, já estou atrasada, então vamos no bate-papo. Agradecer imensamente. Né? E seu rostinho é conhecido. Eu não posso não saber o nome, agora seu rosto é conhecido. Eu moro aqui em Sussuarana. Eu acho que a senhora conhece a Antônia Lima, muito com ela. Muito, muito. Conheço muito o Baquita aí também, o pré-vestibular aí com o Robejane. Fui estudante do Batista, estudando Batista. Foi estudante do Baquita? Eu fui muito aí, muito. O ano passado eu fui homenageada aí na que Robejane faz. Conheço. Desde antes do pré-vestibular Baquita, aí Padre Fernando. Sim, é isso mesmo, é das antigas, tá vendo? Quando eu cheguei... Das antigas, sou das antigas aí. Antes do pré-vestibular. Não chegou primeiro de tempo, porque eu tinha o pré-vestibular. Olha, a gente acompanha o programa Acorda Povo Preto, Meu Voto é Preto. E estamos trazendo nossos representantes, né, no qual a gente acredita que vai chegar lá e fazer a diferença. Desculpa. Porque não é só ser preto ou preta, não é só ser candomblessista, tem que ter uma luta. Porque quando chegar lá, tem que saber o que é que vai fazer. Quando a gente se preocupa em trazer esses candidatos e candidatas aqui, é porque a gente está passando vocês. Nós acreditamos no trabalho de vocês. E por isso que eu disse assim, não, o programa Voz da Axé tem que esperar ela chegar. Será que ela vai ter condições de chegar? E o tema da senhora mulher e candomblessista, mulher preta e candomblessista, representatividade importa sim. Eu acho que mais ou menos isso que eu estou sem o computador aqui. E aí eu gostaria que a senhora falasse por que é importante ter uma mulher preta e candomblessista no movimento. Primeiro, porque é importante ter mulheres, né? Nós estamos em um momento crucial, né, onde candidatura de mulheres, e principalmente candidatura de mulheres negras, tem tido uma visibilidade e tem um volume muito grande, né? É um espaço que o racismo impediu que a gente projetasse como projeto político, né, como construção. Então, a gente sempre esteve afastado das discussões políticas. Momentaneamente, isso tem afastado a população negra de estar em diversos espaços. Falta de oportunidade, tudo isso que a gente, historicamente, já sabe. Né, como o racismo nos tira todas as possibilidades, inclusive de representar e estar disputando política em um lugar estratégico como é a Câmara de Vereadores, como é a Assembleia Legislativa, como é a Prefeitura, como é o Judiciário. A gente não está em espaço estratégico decisivos. Historicamente, esse nunca foi pensado nosso lugar. E nós, mulheres negras, mais ainda, se a política não é o lugar das mulheres, não é o lugar das mulheres negras, né? Que nessa sociedade é aquela que é construída socialmente para estar lá embaixo e sustentar todos e todos. Né? Historicamente, a sociedade nos coloca na base da pirâmide. Eu não tenho problema nenhum em estar na base, gosto muito de estar na base. Gosto tanto que eu sei que a revolução está acontecendo a partir da base. E sabe por que a revolução está acontecendo a partir da base? Porque a revolução está acontecendo a partir de nós mulheres. Então, eu não tenho problema nenhum de estar na base. A revolução está acontecendo a partir da base, porque exatamente é na base que estão as mulheres negras. Né? É extremamente importante você ter mulheres negras, sim.
Da mesma maneira que candidaturas negras, nós temos uma pauta e uma demanda que urge. Primeiro, né, essa pauta e essa demanda, ela só vai ser apresentada, discutida, disputada em qualquer espaço a partir da gente. A partir da gente. Quando eu estou falando a partir da gente, eu estou falando a partir de homens e mulheres que tenham a identidade, o pertencimento e tenham a possibilidade de fazer a disputa. A gente está em uma sociedade tão mesquinha, tão escrota, vou usar esse termo, né, que essa movimentação, esse modelo machista, patriarcal, capitalista, fascista, misógino, se aposta no nosso discurso e das nossas narrativas, sabe? Dizer assim, a representatividade importa. A Câmara de Vereadores de Salvador é uma Câmara de Vereadores negra. A maioria dos vereadores, e aí não são vereadoras, é 43 lugares. Desses 43 lugares só são 7 mulheres. Então é uma Câmara realmente de vereadores. A maioria dos vereadores que estão lá são homens negros. Mas eles não fazem a disputa das nossas narrativas. Eles não fazem a disputa do avanço e da possibilidade da população negra de Salvador ter uma sociedade justa, ter uma saúde justa, igualitária, humanizada, uma educação inclusiva. Então, esse discurso de representatividade, muitas vezes a gente pode cair no engodo como a gente está tendo. Representatividade tem que vir acompanhada de pertencimento, empoderamento coletivo, ancestralidade, projeto político coletivo, porque senão a gente vai repetir a Câmara de Vereadores que está aí. Então, sabe? E isso é se apossar de uma narrativa, de uma discussão muito nossa, construída por muitas mãos. Por muitas mãos. Ser uma mulher negra, né, para a Câmara de Vereadores e vereadoras, porque a gente tem que ser maioria, já que somos maioria populacional. E candomblessista significa que nós vamos disputar aquela cidade, fazer um enfrentamento por uma política justa em todos os sentidos. Ah, você é candidata das mulheres. Eu sou candidata a vereadora da cidade de Salvador, que quer discutir uma cidade planejada a partir da africanidade. Quero discutir os projetos políticos a partir da ancestralidade, a partir da africanidade. Não é assim? Salvador, Bahia, território africano. Então vamos discutir a política a partir desse território africano. E nada mais do que justo que seja a partir de nós. Nada mais do que justo que seja a partir de nós. Por que é importante a representatividade de uma mulher e de candomblé? Né? Porque, historicamente, essa religiosidade é tida como uma religiosidade que é ruim, que é perversa, que é má, que é de pessoas não politizadas, e a gente quer desmistificar isso tudo. Né? E mais do que isso, a gente quer disputar dentro de Salvador narrativa que promova Salvador enquanto uma capital laica, de laicidade. Nós temos projetos apresentados àquela casa, né, para diminuir a intolerância e o racismo religioso. E eles só serão apresentados a partir de mulheres que sejam do candomblé iniciada. Não tenho preocupação nenhuma. Preocupação nenhuma. Porque, assim, uma coisa é a gente dizer que somos simpatizantes, que eu gosto, né? E eu não vou para aquela casa para realizar, dentro daquela casa, rituais de candomblé. Não, não preciso. Até porque eu sei onde é que tem que ser feito isso. Não. Ah, vai defender? Não. O que é que a gente quer garantir? Que aquela cidade, que Salvador, respeite um plano nacional de combate ao racismo religioso. Por exemplo, um plano onde se tire os símbolos de uma determinada religião de espaço público, hospital, escola pública, prefeitura, Câmara de Vereadores, são espaços públicos
pago com o dinheiro de pessoas do candomblé. Então, nesse espaço, não tem e não deve ter símbolo nenhum de nenhuma religião. Ou tem de todo mundo, ou não tem de ninguém. Salvador precisa urgentemente resgatar a Lei 10.639. Não é uma lei que fala de macumba, até porque a gente tem princípios. A nossa religiosidade tem princípio. A gente não fala as coisas abertamente. A gente é mussoroa. A gente não fala as coisas abertamente. Você tem que estar na nossa religiosidade para conhecer. E tem coisas que eu vou ficar 20 anos e eu não vou conhecer, não vai ser socializado. Então, a Lei 10.639, né, para as pessoas que têm a ignorância cultural, ignorância ancestral, né, não é falar de macumba, é falar de África enquanto continente, com 54 países, que contribuíram, né, de uma maneira civilizatória para outros continentes. As crianças, elas precisam conhecer a sua história. Isso lhe valoriza, lhe dá autoestima. É disso que a gente está falando. Essa cidade não pode permitir, né, existir leis de combate à intolerância religiosa em outras capitais muito mais avançadas do que na nossa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, existe uma lei que proíbe a pregação dentro dos ônibus. O transporte público, eu pago a minha passagem. Eu tenho direito a transitar naquele espaço e não ser abusada. Então, é pensar em lei que venha beneficiar e impulsionar essa cidade para ela ser mais humana para todo mundo. A gente tem que diminuir essa onda de ódio, como se existisse uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que me faz bem, é aquela que me faz olhar para meu irmão, para o outro, de um outro lugar. Então, quando a gente está falando que a gente quer ir para a Câmara de Vereadores e vereadoras, não é para tocar tambor naquele espaço. Não. Não é nada disso. É garantir, através de projeto de lei, que, da mesma maneira que uma criança, uma adolescente, um jovem que é adventista, que não faz nada no sábado, que é o 7º dia. Então, se um menino, uma criança, um adolescente, ele tem uma avaliação no sábado e ele não vai, porque no sábado ele não faz nada, depois, por lei, ele pode fazer essa avaliação. O que nós estamos falando, que em uma democracia, uma constituição, onde todo mundo é igual, um jovem também que fez uma obrigação, ele pode frequentar, no período que está, né, ainda no resguardo, a escola com a sua cabeça coberta. Sabe? A menina, o menino, com suas contas, e que ele vai precisar faltar avaliação, porque ele teve que fazer, que cumprir rituais igual como adventista no sábado. O mesmo direito do adventista de depois fazer a avaliação. Esta lei, esta cidade tem que assegurar para quem é do candomblé. Isso é justiça, isso está na Constituição. É direitos iguais para todo mundo, independente da fé. Porque a fé é minha, é particular, a fé é sua. A fé, sabe? E assim, é pensar em caminharmos juntos, em construir uma harmonia junta dentro da nossa cidade. Então, aquela casa não pode ser um reduto, né, como está sendo o reduto, não só a Câmara de Vereadores, mas a Assembleia, de um segmento retrógrado, fascista, misógino, que tem incentivado a violência, que são o segmento neopentecostais. Um projeto político que dissemina o ódio, que tira direitos, sabe? Que fala de apartheid, de separação, de violência, que não é isso. Não é isso. Não é isso que nós queremos para Salvador. Então, votar em uma mulher negra,
de Candomblé, né, é votar para melhorar Salvador em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? É pensar Salvador com um outro olhar. Né? Pensar Salvador com a sensibilidade, com a razão e com a emoção. Né? E com a estrutura organizativa que nós mulheres temos, independente da minha fé. Independente da minha fé. Independente da minha fé. Né? Por isso que é importante a gente ter naquela casa representatividade. E representatividade tem que vir acompanhada de uma pauta política coletiva. Isso é representatividade. Pauta política coletiva. Então, Lindinalva dialoga com diversos setores organizados dessa cidade. Isso é representatividade. Esse mandato é porta-voz de outros, de tantos e tantas. É isso que para a gente tem que ser uma representatividade, principalmente uma representatividade, né, para o povo de Candomblé. Povo de Candomblé. E mais do que isso, né, enquanto uma candidata a vereadora, eu tenho que conhecer um pouco ou muito de leis, porque enquanto vereadora, o meu papel naquela casa é apresentar projeto de leis, fiscalizar o gestor. Isso. O mínimo eu tenho que conhecer. Até para poder me comprometer com o meu povo, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então eu não posso dizer, eu vou fazer, eu vou apresentar, porque eu tenho que conhecer aquilo ali. Eu tenho que ter a noção de que qualquer projeto de lei apresentado, no mínimo, ele tem que estar orçado na LOA ou no PPA. Na LOA ou no PPA. Então, uma outra coisa que eu disse outro dia, eu estava numa reunião em um terreiro em Tubarão. Aí, quais são os seus compromissos? Eu não tenho compromisso com ninguém, com o povo, não. Eu tenho o meu compromisso com o Orixá. Primeiro compromisso meu é com o Orixá. Com o Orixá. Para ele, para Orixá, para as forças, para as energias. E Orixá pode ser Deus, pode ser Buda, pode ser Alá, pode ser Jeová, pode ser Cristo. O nome, eu da minha fé, eu dou e ninguém, tá? Ninguém. Esse é meu compromisso. Esse é o compromisso. Porque ele sabe exatamente o que é que tem que ser feito. Eu sou só o instrumento. Eu sou o instrumento de uma luta coletiva, de um movimento religioso, né, de pelo menos 2 décadas. Pelo menos tem 2 décadas que a gente acompanha casos de racismo dentro de Salvador. Né? Como conduzir, como fazer. Né? Uma outra coisa que é extremamente importante também, para eu concluir, para passar para... Né? Senão eu falo e ela não fala. Não, que tem que falar aqui, não sou eu, não. O engodo que essa gestão fez, né? Que são os cadastros a partir do CPF, do povo religioso, né? Para dar a isenção de tributos e taxas, que nós temos garantia pela Constituição. Nós não queremos isenção, não. Nós queremos imunidade. A Igreja Católica tem imunidade. Os salões evangélicos e neopentecostais têm imunidade. Por que para a gente é isenção? E a gente acha que ganhou uma maravilha comprometendo o CPF nosso. E se a gente não cumprir, não pagar algumas taxas, o CPF, entendeu? Então é discutir. Isso é tão simples. Basta ter alguém que defenda a gente também. E a gente não teve, nunca tem. E assim, de simpatizante, boa, na moral. Mas a gente não faz xerê com simpatizante, não. Faz? Nós não fazemos xerê com simpatizante. Então, na boa, não venha para cá trazer simpatizante para dentro do terreiro, não. Não venha. A gente também tem que ter essas opções. O povo de Candomblé tem que começar a pensar política para além de partido. Política é para além de partido.
A política não se resume à política partidária. Isso é um pertencimento. E o nosso povo, ele é conhecedor. Foi a política, foi a estratégia política do nosso povo que conseguiu as primeiras alforrias. Foi a estratégia política do nosso povo que criou esse quilombo. Então, política sempre foi estratégia nossa de sobrevivência. Sobrevivência. Então, agora essa política, que sempre foi estratégica, nós queremos disputar ela em espaços estratégicos de poder. Então, aquela casa tem que ter sim. Tem que ter sim. Mulheres e homens iniciados e que tenha como projeto político, porque naquela casa tem Ogã. Você tem Ogã naquela casa. Da mesma maneira que você tem homens negros naquela casa, você tem Ogã naquela casa. E todo mundo sabe disso. Mas nunca apresentou um projeto político. É esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala que a gente tem que ter representatividade, que a gente tem que ter representatividade. Naquela casa tem Ogã. Naquela casa tem Ogã. E Ogã que deve estar indo por 4º mandato. Significa, né, que ele está lá há mais de 16 anos. Só para a gente pensar o que é que a gente está falando de representatividade, o que significa representatividade e o que significa compromisso, né, com a coletividade, que aí é diferente. Mas teve alguns pontos que a senhora tocou que me provocou. Primeiro, a questão das mulheres, né? E, assim, estou muito chata nesse período de campanha, né? Mas eu, né, por eu estar vendo a luta dessas mulheres pretas e desses homens também pretos, tem muitas coisas que me deixam inquieta. E inquieta pensando assim, vocês têm uma luta muito grande. E aí, quando eu falo de Lígia Nova de Paula, é quando eu cheguei lá no Movimento Negro, há mais de 15 anos atrás, você já estava lá. E aí, uma pessoa do nada, branca, várias comunidades, vários guerreiros, quase aqui o programa Voz do Axé, né? E dizendo que tem representatividade, que apoia tal, e a gente sabe que a luta é essa. E a tristeza é simplesmente isso, porque nós do Candomblé, a gente não consegue abrir o olho de forma nenhuma. A gente não consegue fechar nossas portas para quando essa galera chega. Essa inquietação. O programa Voz do Axé já veio, acho que foi desde de abril, ou foi maio, que começou a falar sobre a questão do voto preto. Tem gente que acompanhava a gente desde o primeiro momento e hoje abriu a porta para essa candidata branca. E isso me toca, porque é um homem preto. É um homem preto. Então, gente, precisamos abrir o olho, porque estamos sendo oprimidos diariamente. Se não é de um lado, é do outro. E a gente precisa mudar essa situação. E quem tem que mudar somos nós. Eu acho que já está passando tempo demais. Tá? As coisas já estão tendo mudança demais. Já avançamos em muitas coisas, né? De quando eu comecei esses movimentos sociais. Para hoje, muitas coisas mudaram. E graças ao movimento negro, graças ao movimento social, o MST, todos os movimentos que envolvem, né? Desculpa. Então, quando essa representatividade, para mim, ela vai além mesmo, ela vai além de colocar uma pessoa que entende minhas inquietações, aliás, que tem inquietações do nosso povo de Candomblé, nosso povo preto, e que vai fazer a diferença lá dentro. Por isso que é importante ter pessoas que nos representem. E quando a senhora traz ter Ogã lá dentro, ter homem preto lá dentro, e essa galera não faz a diferença, então ele não vai representar. Porque não é isso que a gente quer mudança, né? A gente quer que proteja. A senhora fala a questão até do racismo, né? A questão do racismo ambiental. A Baité está ali. Se tivesse pessoas como a senhora, do povo, acha que aquilo ali estava acabando com aquilo ali como está, acabando com aquele espaço sagrado? Então, porque as pessoas que estão não falam a nossa língua. Não falam a nossa língua. E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como é que está sendo essa campanha, né? Como é que a senhora está se envolvendo. Aliás, eu estava em um lugar, estava aqui, a senhora estava falando, eu estava querendo lembrar, que a pessoa falou assim, gente, a campanha de Nova está linda. E aí eu também fui observar. Aí eu digo assim, se tivesse tempo que a gente pudesse andar aí por a rua, ia ser maravilhoso. Porque da outra vez que a senhora
que a senhora se candidatou para essa, não, me desculpa até dizer, mas eu acho que a campanha amadureceu muito, tá uma coisa linda assim, que Deus dos orixás te abençoe. E aí eu quero que a senhora fale também como é que está esse processo aí para a senhora. Todo mundo tem dito que a campanha está muito bonita. Para mim tem duas coisas importantes nessa campanha. Né? Eu tenho dito que as águas, né, a gente está em uma anormalidade, né, em um momento eleitoral atípico, onde 70%, 80% da campanha eleitoral é através desse negocinho, desse aparelho. Que para a gente, é muito ruim, porque o nosso povo, né, não tem uma cultura das redes sociais, a gente não tem uma internet, a gente tem um isolamento tecnológico, porque a gente não tem redes na cidade para a gente ter uma boa internet. A maioria do nosso povo tem dados móveis, né? E você não vai botar 20, 30 reais para ficar ouvindo uma live lindinava. A maioria não paga a internet. A gente tem dados móveis, gente. Não vai. Né? Então, é uma outra realidade, é um outro lugar. Né? E assim, as redes sociais, ela é hoje um divisor de água. Né? As redes sociais, através da fake news, conseguiu eleger esse desgoverno que está aí. E as águas, né, foram as águas de uma equipe, né, composta por mulheres jovens, sua idade, que estão com sangue no olho, né, e que estão construindo essa campanha belíssima. São 6 jovens, 6 meninas, assim, virada no saci de 2 pernas, com a cuca, com giraia, com tudo, né? E as águas deu esse presente, né, para essa equipe. A primeira coisa. A segunda coisa, né, que a gente está em um momento muito bom. Nós construímos um capital político nessa cidade. Né? E quando eu falo nós, eu estou incluindo você. Né? Você diz assim, olha, quando eu cheguei no movimento há 15 anos atrás, você foi aluna do Baquita. Então, fomos nós que construímos essa onda que está muito boa em Salvador. Mesmo essa onda, né, sendo usada de maneira indevida, porque você tem uma apropriação da direita e da esquerda das nossas narrativas, você tem candidaturas negras na direita e na esquerda que não representa e não trazem as nossas pautas, né? Mas a gente conseguiu, né, dar uma visibilidade, mais do que isso, a gente conseguiu dizer que é importante negros disputar poder. Isso é uma maravilha. Né? Mas a gente enfrenta todas as dificuldades, apesar da campanha estar bonita, a gente enfrenta todas as dificuldades que qualquer mulher negra e qualquer homem negro que tem uma pauta que vai fazer um enfrentamento para dentro do partido. Porque a pauta que eu trago não é uma pauta agradável. Não é uma pauta agradável. Né? A pauta agradável é a pauta, né, de dizer assim, olha, eu gosto dos bichinhos. Eu gostar dos bichinhos, elegeu, na última eleição, a vereadora mais bem votada dentro de Salvador, 15 mil votos. Irmã, né? Eu vi agora um termo que eu vou usar, cadeiras hereditárias, porque a gente tinha capitanias hereditárias, agora a gente tem cadeiras hereditárias. O irmão saiu, passou para a irmã, ninguém conhecia. Mas ela trouxe uma pauta agradável, com foto, com bichinho, sabe? Foi o suficiente pela ser a vereadora mais bem votada. Fora o estereótipo dela. Eu trago uma pauta pesada. Eu trago uma pauta que quer discutir a questão da segurança pública, o papel da guarda municipal, né? Discutir a violência urbana, discutir o genocídio da juventude negra, da morte, como diziam nossas velhas, morrida, né? E da morte matada. A morte matada é a bala. E a morte morrida é a ausência de política, que faz com que as mulheres negras sejam 69% das que morrem de violência obstétrica. Faz com que hoje você tenha, né, uma epidemia de sífilis nessa cidade, de doença venérea, né? E o público são jovens negras, meninas e meninos. Isso não é uma pauta agradável, porque isso vai mexer na estrutura, inclusive no empresariado. Isso não é uma pauta agradável. Eu vou disputar uma narrativa que não é agradável dentro daquela casa.
Então, eu não tenho incentivo dentro do partido. Eu tenho incentivo para me candidatar, candidatura de mulheres, botar, dizer que tem um número grande, mas você não tem incentivo. Você não tem estrutura e você tem um isolamento. Isso é fato. Isso é fato. Aproveitar para dizer que, por exemplo, dentro do meu, né, todo mundo está falando do fundo. O nosso não repassou o recurso. Está dando material. Cartaz, panfleto, praguinha, mas eu preciso de estrutura para me movimentar, no mínimo. E aí, nesse momento de pandemia, que quem ajuda um negro é um outro negro, quem ajuda uma mulher negra é uma outra mulher negra, quem me impulsiona, quem poderia contribuir com a vaquinha, está ajudando a família, porque 90% da família está desempregada. Que possa essa dificuldade, essa estrutura, porque o racismo também estrutura as relações dentro dos partidos políticos, de direita e de esquerda. O racismo também estrutura essas relações. Né? Então, você tem um capital político nessa cidade que impulsionou diversas candidaturas de mulheres negras, esse capital político construído coletivamente, né? A partir da Rede de Mulheres Negras, a partir do Instituto Odara, a partir da construção da Marcha de Mulheres Negras. Então, você tem hoje um capital político que impulsionou diversas mulheres a colocar o nome, né? Mas você não tem nessa cidade uma formação, isso é voto de formação política. Né? A gente não tem, a gente está vendo a direita pagando lideranças. Né? Você está em um momento onde a nossa população está visivelmente mais empobrecida. Então você tem um derrame de dinheiro, um derrame de cesta básica, né? Dentro das comunidades negras. Né? E quando você tem a possibilidade, dentro do bloco de esquerda, você tem todas as impossibilidades, porque dentro da esquerda, o interesse é também a troca de cadeiras, né? As cadeiras hereditárias, né? E a manutenção de candidaturas brancas, de homens, o mesmo perfil. O mesmo perfil. Né? Você não se faz política sem recurso. Não se faz. Não se faz. Né? Então, mas a gente tem as possibilidades. Se os nossos compreender a importância. Tá? Se cada um, nesse momento, cada uma for multiplicador dos nossos materiais, compartilhar no Face, no Instagram, no WhatsApp, mandar, esse, falar é importante, chama um irmão, chama não sei quem, né? Olha, vai ganhar, tá ganhando, ganhou o dinheirinho, na hora vote, ninguém, sabe? A gente tem que fazer isso. E mais do que isso, a nossa juventude negra, né, tem que ter pertencimento da política. Os jovens pretos não podem dizer que não gostam de política, gente. O prefeito que está aí, né, que vai indo para o segundo mandato, a primeira vez que ele se elegeu deputado federal, ele tinha 23 anos. Desde 23 anos que ele está na política. Desde 23 anos, gente. Então, vamos parar com esse negócio de que não gosta da política. Né? Teve um aluno outro dia que disse, eu não gosto do político. Eu também não gosto de político, não. Também não gosto, não. Porque político é um homem branco, velho, cristão, né? Heteronormativo, racista. Eu também não gosto de político, não. Então, político é uma coisa, política é outra coisa. Nós temos que ter pertencimento e tomar a política para as nossas mãos. Só assim a gente vai alterar realmente a realidade da população negra dentro de Salvador. Quando formos maioria absoluta. Maioria absoluta. Então, o nosso papel, o meu papel é ter mandato. A gente vai conseguir uma mandata assim. Nós vamos conseguir uma mandata assim. Sabe? Por causa da importância, por causa desse projeto coletivo, por causa dessa militância, por causa de muitas e muitos que estão aí. E eu represento muitos e muitas. Eu não me represento. Eu não estou falando aqui por mim. Né? Então, e o nosso, mais do que isso, esse projeto é para meter o pé, segurar a porta aberta, para daqui a 4 anos ter muitos e muitas, sabe?
com deste lugar, deste lugar. Porque nós podemos sim, nós podemos ter uma Salvador diferente. Nós podemos. É possível. É possível. E este é o momento, sim, né, de pedir à tia, de pedir à avó, de pedir a todo mundo. Vamos enegrecer o voto, vamos enegrecer o voto. Vamos votar em mulheres negras. Vamos sim. Vamos. Ó, estruturar, né? Estrutura. É por isso que por isso que Lélia Gonzalez fala, né? A mulher negra, quando se mexe, mexe com toda estrutura. É porque nós estamos na base, gente. Quando a gente mexe, a gente sacode tudo, né? E sendo da base, a mulher negra é a base, essa base de sustentação e essa base que pode revolucionar e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E se a gente melhorar a qualidade de vida da população negra, a gente melhora a qualidade de vida de todo mundo. De todo mundo. Nós somos maioria absoluta dentro de Salvador. Um projeto político para a população negra significa um projeto político para mais de 82% da população. Significa qualidade de vida para Salvador inteira. Para Salvador inteira. Porque é isso que a gente quer. Melhorar a qualidade de vida para todo mundo. Para todo mundo. Porque os não negros vão se beneficiar. Porque você tem que melhorar a estrutura da cidade toda. Não é fazer o apartheid, como a gente vê, né? A gente não quer cimento, praça, né? E você não ter aplicabilidade do plano, né, de 10 anos que está aí. O plano municipal de educação, que está em vigência. Você tem um déficit de 5 mil meninos negros fora da creche, né? E aí a gente encerra dizendo, sabe por que Miguel morreu? Porque a mãe de Miguel é uma mulher negra e não tinha creche para deixar Miguel. Então, Miguel poderia ser meu sobrinho, meu filho, o seu. Porque a gente não tem creche próximo da gente. A gente entra em uma fila para sorteio em outubro. E muitas vezes o sorteio é para a gente, para um outro bairro. Como é que eu moro em Cosme de Faria? O sorteio da minha creche é em Brotas. Eu tenho que acordar, pegar um ônibus, deixar meu filho para depois de trabalhar. Queremos creche próximo das nossas casas. Esse é um projeto político que melhore a vida. Há uma mulher de candomblé discutindo creche. Uma mulher de candomblé discutindo educação inclusiva, participativa, com uma segurança alimentar, com criações de horta. Uma mulher de candomblé. É isso. É isso que a gente quer fazer naquela casa. Apresentar projetos políticos que alterem a vida do nosso povo e que melhore. Porque a gente não está aguentando mais sobreviver. Nós queremos viver com dignidade. Direito à cidade, né? Um dos carros-chefes da nossa campanha, direito à cidade é direito à vida. Direito à cidade é direito à vida. É isso que nós queremos. E isso é possível, sim. Fale um pouco mais sobre isso. Nenhum candidato ou candidata, né, que chegou aqui falou sobre da campanha até falou do slogan, né, que chama Direito da Cidade. Fale mais um pouco. Direito à cidade por uma cidade de direito. Por uma cidade de direito. Hã? O número da... vi, repita. Não, meu número é 13.800. Né? Nossa Preta Salvador, as meninas da comunicação criaram Nossa Preta Salvador 3800. O nosso carro-chefe, né, que impulsiona o nosso programa é por uma cidade de direitos. Direito à cidade é direito à vida. Direito à cidade é direito à educação de qualidade. A creche, a educação integral, a creche que funcione no horário noturno, para poder a gente deixar o nosso filho estudar. Direito à cidade é pensar nas mulheres negras empreendedoras, construir uma política de geração de renda com microcrédito específico para as mulheres negras, gerar renda, né? Direito à cidade é pensar que cada território é diferente. Cajazeira é diferente do subúrbio, que é diferente da Liberdade. Pensar territórios, pensar a cidade como território e como polos culturais,
como polos culturais, incentivar a cultura de cada bairro, você gera renda. Eu, outro dia, em uma live, eu conversando com França, eu disse à França, sabe por que o pagodão ele é tão marginalizado? Porque é uma forma cultural, né, que a juventude ressignifica. Eu disse, França, o pagodão hoje, os paredões hoje, não é diferente da década de 90 dos ensaios de blocos e dos sambas juninos. A mesma coisa. Foi marginalizado até que acabou. Mas um lugar como esse, um paredão como esse, gera renda na comunidade. Por quê? A baiana vende acarajé, o comerciante vende a cerveja, você vende o geladinho, você gera renda. Você gera renda. Da mesma maneira que acabaram com os ensaios de blocos, que acabaram com os sambas juninos, porque isso gera renda. A gente ia para o Curuzu, tinha um feijão, tinha a mulher do feijão. Gera renda dentro da comunidade. Então, por que a gente não, em vez da gente dizer que não presta, a gente não reconfigura, a gente não reestrutura, porque esta é a maneira que a negra encontrou nesse momento para se distrair, já que você não tem nada, você não tem acesso à cultura, e não venha para cá me falar de cultura, de teatro, de cinema, que a maioria nossa não sabe, porque teatro e cinema são no centro da cidade, e a gente não tem o dinheiro do ônibus, e a gente não tem o transporte para quando acabar a sessão, não ter ônibus, e a gente não tem como entrar na nossa comunidade por causa da segurança pública, da violência. É disso que a gente está falando. É disso que uma mulher de candomblé está pensando em apresentar para essa cidade. Por isso que eu digo que eu sou vereadora da cidade de Salvador. É isso. E é simples. São iniciativas tão simples. Né? Por que não são implementadas? Porque manter o nosso povo na opressão, na invisibilidade, é melhor. Isso faz com que algumas pessoas se perpetuem em ignorância. A ignorância, a falta de formação, né, do nosso povo tem mantido os opressores no poder. É isso. É esse o projeto. Que projeto maravilhoso, viu? Maravilhoso. Deixa eu dizer, a senhora tocou muito na... Gente, já estamos quase finalizando, viu? No estúdio passou. Ela dá tanta informação pertinente, maravilhosa, e o tempo passa rápido. Mas, enfim, eu queria que a senhora fizesse uma reflexão. Eu sou professora de História, e aí, só que eu sou na rede particular, né? Eu tenho uns 10 anos na rede particular. Trabalho em 2 escolas. Hoje eu estou já na terceira unidade com meus alunos, fechando a terceira unidade, né? Agora, recesso e a segunda-feira volta já finalizando. Uma escola fez a avaliação da terceira unidade e a outra eu vou fazer agora. E aí, eu fico muito preocupado com os estudantes de escola pública. Tivemos muita dificuldade na escola particular, né? Vários sentidos, mas aí eu vou focar mais nos alunos. Mas, assim, com toda a dificuldade, nós conseguimos adaptar os alunos, né, a esse novo contexto, né, digital, né, falar assim. E aí a gente traz os alunos das escolas públicas, que eu acho que eles estão muito afetados. Eu percebi que nossa educação é extremamente atrasada, como um todo, porque nós não somos de forma nenhuma... Aliás, resumindo, eu acredito que nós somos um analfabeto digital, né? Sim. E aí, incluído digitalmente. E aí a gente traz a questão das nossas crianças. Eu estou falando do analfabeto digital porque muitas professoras tiveram crise de ansiedade, pressão alta, de não conseguir se adaptar aos aplicativos da aula, às aulas online, com uma confusão. Eu mesmo tive crise de ansiedade muito no início. E aí a gente traz o estudante de escola pública que ficou muito prejudicado dentro dessa situação do pandêmico, né? E aí, desse período pandêmico. Aí eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre isso. Olha, eu sou a favor de que esse ano letivo ele não reinicie, né? Vai perder de ano. Não tem condições. Não tem condições, né, de você dizer que a rede municipal e que os alunos da rede municipal, maioria moradores de bairros periféricos, né, que tem o isolamento tecnológico, a gente não tem
um aparelho bom, né? Eu não tenho, você não tem uma rede boa, né? Você não tem possibilidade nenhuma. Tem casas, né? Tem a maioria das casas, você não tem computador ou notebook. Então você tem o celular da mãe para 2 ou 3 filhos assistirem aula, gente. Isso é surreal. Assim Isso é mesmo. surreal. É um aparelho para 3 ou 4 filhos. Já é impossível. Já é impossível. Né? Você mora em uma comunidade extremamente barulhenta. Você tem a GatoNet, que é aquela internet comunitária, que é aquele melhorzinho da comunidade, aquele funcionário público da comunidade, compra um pacote e distribui para a avenida toda. Passa a senha para todo mundo. E no final do mês, ele paga aquela internet, porque eu pago 50, outra paga 30, paga 40. Então é a internet ruim, lenta, que cai, que não tem condições, os aparelhos nossos não têm condições de terem os aplicativos necessários. A gente mora em um bairro barulhento que passa o carro do ovo, passa a buzina, carro do ovo, passa a buzina, sabe? Não tem condições. Não tem nada favorável para a gente, nada. As mães da rede pública deveria fazer um abaixo-assinado e dizer não. Ah, vai perder um ano. Não, mas não vai aprender. Não vai, não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade. Uma coisa é a rede particular. Quem está na rede particular, o menino, no mínimo, tem um notebook, gente, para estudar. Tem um notebook para estudar, que basta. Tem um celular de ponta, sabe? A mãe não consegue mexer. Se eu tenho toda a dificuldade, como é que eu vou ensinar utilizando essas ferramentas? Não tem possibilidade. Não tem possibilidade. Fora tudo isso que eu já disse que é contra nós. Né? Eu vi uma reportagem no interior do Ceará, se eu não estou enganada, que a alternativa da prefeitura para a zona rural foi utilizar as aulas, eu me lembro de telecurso, as aulas que era a partir do rádio. Então, as aulas eram transmitidas a partir do rádio, do rádio, do rádio. Uma outra coisa também que a gente pode, e aí pode ser um projeto político que saia da Câmara de Vereadores, que obrigue a prefeitura, a CUFA distribuiu agora no Rio de Janeiro, 1.000 chips, chips que chama, aquele que você bota no celular, Aqui né? também. Com internet, chip, né? O nomezinho, né? Que a gente compra, que vende, Hermina, eu não estou lhe ouvindo. Chip Falou. mesmo. Chip mesmo, né? A CUFA, uma organização que vive de doações, distribuiu 1.000 para as mães, né, com uma quantidade de internet para possibilitar os alunos a acompanhar os conteúdos. Isso é um projeto político que os vereadores e vereadoras podem apresentar para a prefeitura distribuir chips para os alunos. Com a internet, o chip já vem com o pacote de internet. Porque nós não temos, a gente tem dados móveis, R$ 30, R$ 30, em um dia, dependendo da ferramenta que a gente for usar. Se você ligar o YouTube com R$ 30 de dados, depois de 2 horas acabou. É isso mesmo. Isso é um projeto político que pode ser apresentado. Então, se o prefeito, se o gestor quer fazer, tem que fazer bem feito. E nós, enquanto vereadoras e vereadoras, é apresentar um projeto político como esse. Distribuição de chip com internet para os alunos da rede pública. Aí a gente começa a dialogar. A partir daí, a gente começa a dialogar com retorno às aulas. Pronto. Essa é a minha conclusão. É isso. Aqui também tem a CUFA Sussuarana, né? E a Antônia, que está à frente com as filhas dela, e ela também distribuíram esse chip. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Danúzia, né? E Antonieta. E aí eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e falasse também, deixasse seu número aí novamente, viu? Então, é isso aí. Né? Nessas eleições, mude a cara de Salvador,
Mude a cara de quem manda em Salvador, né? Dê oportunidade, enegreça o seu voto. Acredite em projeto coletivo, acredite no projeto Nossa Preta Salvador. Busque lá, vá lá nas nossas redes sociais, compartilhe, curte, Lindes Nova de Paula, Nossa Preta Salvador, 3800. É facilzinho, né? 13.800. 3.800. Então, Né? Mude, vá lá, ó, no verdezinho, 3.800 para mudar a realidade e para dar oportunidade da gente ter uma cidade justa, igualitária, mais humana. Direito à cidade é direito à vida. que Deus Orixá te abençoe e te dê sucesso aí nessa campanha da senhora. Estou aqui torcendo. Obrigado, obrigado. Compartilhe os nossos materiais. Pede voto, gente, pede voto. Vamos mudar essa realidade cruel, triste, né? Vamos mudar. Nós podemos mudar a realidade de Salvador. Tá? Muito obrigado, Alain, muito obrigado mesmo. Um beijo, a bênção, né? E que os orixás continuem nos conduzindo pelo caminho certo. Obrigado. Abençoe a senhora, a bênção. E não esqueça que a gente está Minha mãe abençoe. clube, a gente vai convidar a senhora, viu? Viu? Pode contar comigo. Beijo. Beijo. Gente, muito obrigada a vocês que estiveram aí até agora. Estamos chegando ao nosso final, né? E pedir desculpa que hoje não teve música, porque, como eu falei, eu estou no estúdio aqui adaptado, porque era Alan que ia apresentar, terminou que foi eu, porque ele teve um compromisso, mas a live foi maravilhosa. As músicas, as cantigas, né? Não teve diferença, porque a live foi maravilhosa com essa mulher tão potente, que tem uma história tão linda dentro do movimento, e que essa mulher tem que chegar lá na Câmara para poder fazer a diferença e a gente dizer assim, estamos representados ali, né? Por isso que a importância do voto preto, né? É importante votar em uma pessoa que nos represente. Então, um beijo para você e obrigada por tudo.